Olá, conectados, tudo bem? Sou João Adolfo III e nós estaremos dando início ao podcast do Conecta. Para quem não sabe, o Conecta é um grupo de network que, além de um network tradicional, nós temos um hub de serviço. Esse hub de serviço, ele agrega oportunidades e valores para os nossos associados. Nesse momento, estamos agora preparando a expansão do grupo Conecta. Já temos alguns grupos que estarão sendo liberados logo para as pessoas possam se associar. E a finalidade é gerar negócios, oportunidades, conhecimento, rede de relacionamentos. E o podcast tem que começar com a pessoa que nós somos mais próximas, né? Nada como começar com o Roberto. Para quem não conhece, o Roberto é meu cliente, parceiro, amigo há mais de 30 anos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho. Roberto, quem é o Roberto? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu, como todos nascidos nos anos 50, 60, iniciamos a nossa trajetória de trabalho, quando garoto, ainda 14, 15 anos, como office boy. Eu sei que você também começou a sua carreira como office boy. Eu era office boy da Gradiente, lá na Avenida Rebouças, perto da esquina quase com a Faria Lima. E estudava à noite, trabalhava de dia, aquela história toda, trabalhando como office boy. E assim eu fui galgando espaço, trabalhei em banco, trabalhei em várias empresas, até que eu fui para uma multinacional em Guarulhos, ligado ao grupo Bromboveri. Trabalhei muitos anos lá, até 82, quando eu me casei, em 82, continuei trabalhando até 84, isso, até 84. Em 85, eu mudei para o interior e montei uma oficina de moto. Eu e minha esposa fomos para o interior, eu não tinha filhos, e lá nasceu minha primeira filha. Ela nasceu no interior, a Natália. Mas não nos adaptamos muito bem à vida do interior, muito difícil, a gente sempre viveu em São Paulo. Voltei para São Paulo. Muito sossego, né? Demais, não dá. Eu sou muito agitado, gosto de correria, gosto de muita agitação. Não consegui me adaptar à vida do interior, aquela coisa muito, muito pacata, né? De fim de semana você não escutava um barulho na rua, terrível. Então, voltamos para São Paulo. Aí aqui eu fui ser gerente de vendas de uma empresa de acessórios para carro, depois assumi a gerência da Mesbla Motos, na Avenida do Estado. De lá eu fui convidado para ser gerente da Zanetti Motos. Da Zanetti Motos eu fui convidado para Sabrico Motos, sempre na área de motocicleta, concessionárias Honda. E ali eu fiz vários amigos, muita gente conhecida, até que em 94 eu resolvi empreender. E aí eu montei uma gráfica. Montei uma gráfica junto com a minha esposa. Essa gráfica, nós ficamos com ela por 15 anos, até 2010. Em 2010 foi o grande erro, um negócio que eu fiz, que foi a compra de 2 concessionárias de moto no interior de São Paulo. Moto sempre foi minha paixão, eu sempre tive motocicleta, e foi um erro dramático. Você acompanhou, você na época era meu contador, tanto da gráfica como das concessionárias. Sim. E ali eu tive um prejuízo muito grande e tive que contratar advogados, uma série de coisas. E ali começou um envolvimento com o direito, né? Foi bem difícil. E nesse momento eu resolvi fazer faculdade. Fui estudar direito. Com 55 anos. 55 anos. Ou seja, nunca é tarde. Não, nunca. Um detalhe que eu acho que é muito importante a gente falar nesse meio tempo aí, quando aconteceu isso, eu entrei numa depressão violenta. Eu, sozinho. Sim, entrei numa depressão terrível. Porque eu não via saída. Tive que vender minha gráfica a preço de banana, para com o dinheiro poder pagar os funcionários, poder exonerar os funcionários, dispensar eles, tudo direitinho, pagar o que era devido, aquela coisa toda. E me vi sem nada, sem as concessionárias e sem a gráfica, né? E só com os advogados comecei a me envolver, que aí, numa conversa, num almoço com a família, eu comentei com as minhas filhas, minhas 3 filhas, elas ainda moravam comigo nessa época, e a minha esposa,
Eu falei, eu preciso fazer. E a minha sogra também. E o cachorro. Isso. E a cachorrinha. Tinha a família completa. A Judy era viva naquela época. Né? Então, a gente estava na mesa, no almoço, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou querendo estudar, voltar para a faculdade. Porque nos anos 80, eu tinha feito engenharia elétrica no Mackenzie. Mas quando eu fui para o interior montar oficina de moto, eu larguei a faculdade. Eu abandonei a faculdade, porque não era o que eu queria. O que eu queria era mecânica naquela oportunidade. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu não sei, eu vou ficar louco, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu vou voltar a estudar. Aí as minhas 3 filhas já formadas, elas tinham se formado naquele ano. Então as 3 falam assim, pai, você deu a faculdade para nós, você deu tudo que a gente precisou, vai estudar que a gente segura o rojão aqui em casa. Cara, isso para mim foi um choque para levantar a moral. Porque o que acontece? Você descobre que você construiu uma família maravilhosa. Você entendeu? Minha sogra aposentada, ela ajudava também nas despesas de casa para que eu pudesse estudar esses 5 anos que eu estudei, né? Então eu entrei na faculdade em junho de 2011 e terminei em junho de 2016. Me preparei para o exame de ordem. Final de 2016 passei na primeira fase e em fevereiro de 2017 passei na segunda fase do exame de ordem, recebi minha carteira em março de 2017. Eu vou fazer uma pergunta, Roberto, só te cortando um pouquinho. Você falou que você estudou lá e trabalhava à noite, né? Era escola pública? Sim. Escola Experimental Dr. Edmundo de Carvalho. E qual que é, assim, vamos falar, hoje a escola pública, quando você fala assim para uma mãe, vou mandar seu filho para uma escola pública, por exemplo, ela se sente ofendida, né? Mas antigamente, assim, fora o ensino, que era muito forte, eu lembro muito bem que quando eu estudava em escola pública também, eu podia prestar vestibular em qualquer faculdade, que provavelmente eu passaria ou seria bem colocado. E hoje não tem isso, né? Porque o governo não investe, nenhum governo investe em educação. O povo não merece isso. Hoje você, uma pessoa que passou por tudo que você passou, formada, o que você acha dessa falta de investimento em educação? Não só, vamos focar na escola pública, né? Que é a grande maioria da população. O grande problema do Brasil, eu penso, é o seguinte: você sabe que uma população inculta é mais fácil de você controlar, mais fácil de você dominar. Né? Isso é natural. Naquela época que eu estudei no experimental, era a época do regime militar, anos 70. 60, 70, que eu estudei no Colégio do Estado, era um colégio fantástico. A gente cantava hino nacional todo dia de manhã, a gente tinha aula de música, a gente tinha aula de línguas, a gente tinha judô, a gente tinha aula de artes, catecismo, a gente tinha tudo dentro da escola. Sociais, que era importantíssimo. Tinha um nome, como é que era? Era Educação Moral e Cívica. Moral e Cívica. Né? Então, tudo isso a gente aprendia. A gente tinha que saber a letra do hino nacional, quem foi que escreveu a letra, Osório Duque Estrada, algumas coisas eu até lembro até hoje, né? Quem fez a música. A minha mãe, eu lembro bem disso, era gozado porque minha mãe sabia a introdução do hino nacional, eu nem sabia que tinha uma introdução. Minha mãe cantava a introdução do hino nacional em latim, né? Porque minha mãe estudou em colégio de freira na época dela, quando ela era jovem. Então, o Colégio do Estado era fantástico, a formação que ele te dava, a base que ele te dava era muito boa, né? Só que, por exemplo, minhas filhas, eu já não pude. Elas estudaram em colégio particular. Em um dado momento, eu precisei tirá-las do colégio particular, naqueles momentos de crise que você passa, né, quando você é empresário, e tive que colocá-las na escola estadual. Elas foram para o experimental, onde eu estudei. E a diretora tinha sido, inclusive, professora de uma delas no Notre Dame. Aí, passada essa fase, foram 2 anos e pouco, elas voltaram para a escola particular. Estudaram, sempre foram muito prendadas. As 3 são formadas hoje no Mackenzie. As 3 se formaram no Mackenzie. Uma engenheira civil, uma economista e uma psicóloga. Ela fez psicologia, depois fez a segunda faculdade no Mackenzie também de pedagogia, a mais velha.
né? E hoje ela trabalha como psicóloga e é cliente sua. E a Amanda também. A Amanda também foi sua cliente quando ela saiu da Racional. É verdade, verdade. Então tá aí, é isso dentro da família. Então isso que é muito bacana. Eu acho que essa atitude delas que me deu uma garra. Porque, vou ser sincero com você, com 55 anos de idade, você sentar num banco de faculdade, você vê aquela garotada toda, né? E eu tive a oportunidade de ver na faculdade uma coisa que me desagradou muito. Eu não faltei um dia na faculdade. Um dia eu não faltei. Eu estudava de manhã, fiz a faculdade de manhã, eu chegava, eu gravava as aulas e fazia as minhas anotações. Chegava em casa, eu almoçava, ia para o escritório, onde é o meu escritório hoje, inclusive, descia lá para o meu escritório, escutava a gravação e digitava. Eu tenho o meu curso todinho de Direito digitado. Eu digitalizei ele todinho. E preparava, e eu fazia uns resumos para os dias de prova. E mandava para os colegas. Esse resumo era um resumo que ajudava muito eles a estudarem, a fazer as provas. Mas, por outro lado, também eu via um grupo que preferia o boteco da esquina da faculdade. Pô, de manhã já estava lá no botequinho e tal, não dava valor para a mensalidade que tinha que ser paga, aquela coisa toda. Eu consegui uma bolsa de estudo de 50%, que eu prestei um exame na faculdade e consegui 50% de bolsa por conta disso. Então, sabe, é bem complicado isso, né? Mas essa faculdade ela me fez levantar de uma tal forma a ponto de eu chegar no fim do curso, quando eu fui aprovado, eu falei, bom, agora eu tenho que trabalhar e recuperar isso tudo. Mas e a minha experiência prática? Eu tinha adquirido alguma experiência, porque a partir do terceiro ano de faculdade, eu já comecei a fazer estágio. Eu fiz 1 ano de estágio na Advocacia Geral da União, ali na Consolação, e depois eu prestei concurso para entrar na AGU, depois eu prestei concurso para fazer também o estágio na Defensoria Pública de São Paulo. Aí eu passei e pude escolher onde eu queria fazer. Fiz na Lapa, próximo da minha residência. E aí eu fiz até terminar a faculdade. O 4º e o 5º ano eu fiz na Defensoria Pública. Isso me deu uma bagagem muito grande. Eu fiz ali um grande amigo, hoje ele é juiz, que foi meu chefe, né? É gozado porque o pai dele tinha a minha idade. E ele, o doutor Zanetti, ele foi um cara que me orientou muito na época do estágio. Roberto, não, aqui assim, pô, legal isso aqui que você está fazendo, bacana. Só que faz desse jeito assim que é melhor. Ele me deu uma série de dicas profissionais, né? E depois, terminado isso, aí eu tô com a minha carteira da ordem na mão. O que eu faço? Liga pro João. Liguei pro João. João, sou advogado, preciso trabalhar, preciso de cliente. Eu não tenho prática ainda, mas eu preciso de clientes, eu preciso ir à luta. Eu tenho que levantar. Isso eu estava com 60 anos. Eu entrei na faculdade com 55, me formei com 60. E eu falei, mas peraí, só que agora eu também preciso melhorar isso. Uhum. Então eu fiz 3 pós-graduações. Eu fiz pós-graduação em Direito Empresarial, Direito Tributário e Direito Imobiliário. Essas 3 pós-graduações me ajudaram muito. E a minha bagagem de vida e a minha experiência profissional como empresário, que eu fui durante muito tempo. Isso... Eu vou contar uma coisa para vocês, como uma vida é engraçada. Roberto, cliente, amigo, mesmo ele não estando mais com as empresas, a gente mantinha contato, porque vira e mexe aparecia alguma coisa, eu tinha que passar para ele. E quando ele me ligou, João, me formei, estou com um novo projeto, tal. Eu falei para ele assim, Roberto, eu e o Gutierrez criamos um grupo de amigos, nós estamos reunindo e mês que vem nós teremos um almoço. Mês que vem não, você me ligou em março e por que parece o almoço é na próxima semana. Era, exatamente. Né? E você compareceu, então, ali de março em diante, de 2017 para cá, você está frequentando o Conecta, sim, que espero de 2017 para cá. Exato, que espero ter te aberto bastante portas, certeza, né, e oportunidades. Com certeza. E como é que é participar de um grupo de network? Na realidade é o seguinte, é muito bom.
principalmente para mim como advogado, e isso vale para qualquer atividade. O advogado ele não pode fazer publicidade. Eu não posso dizer, olha, eu faço uma defesa para você por X reais. Isso é proibido pelo Código de Ética da Advocacia, né? Então, nós não podemos fazer esse tipo de... não podemos dar característica mercantilista à atividade, tá? Então, eu posso fazer uma publicidade informando o que eu faço. Como no caso hoje, eu sou especialista e me especializei em hold, que a gente pode conversar depois, né? Mas eu não posso ficar oferecendo serviço. Então, é pela indicação. São amigos que indicam outro amigo. E foi o que aconteceu. Um amigo indicou outro, com outro, com outro. Hoje, eu em 5 anos, em 2 anos de advocacia, na época, passado já 4 anos para trás, eu já tinha 60, 70 processos da minha OAB, atendendo clientes. Ou seja, 60 clientes atendendo. Passado hoje, eu tenho mais de 200 cadastrados sob o número da minha OAB nos tribunais de justiça. Eu tenho processo em Brasília, eu tenho processo no STF, eu tenho processo no STJ, eu tenho processo no Tribunal de Justiça em São Paulo, eu tenho processo no Rio de Janeiro, eu tenho processo no interior de São Paulo, os mais variados. Tudo na base da indicação. E você sabe que quando alguém te indica, é porque gostou do trabalho que você fez. Isso foi reconhecido, né? Então, esse é um fator fundamental. Quando você trabalha direito, você é correto, você é honesto com o teu cliente, você procura atender ele da melhor forma possível, e ele sai satisfeito. Algumas ações dessas foram perdidas, mas essas ações que foram perdidas foi esclarecido para o cliente. Qual é a verdade? Um advogado não pode nunca garantir para uma pessoa que vai dar 100% de êxito na ação. Não depende do advogado. A atividade do advogado é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. Sim. A atividade de meio você propõe o mais profissionalismo possível, maior dedicação possível para fazer um trabalho. O caso de grupo de network, né, que você não é obrigado a fazer uma propaganda. Ali, na realidade, o que importa é o boca a boca. Exato. Né? Isso para você foi bom? Excelente. Porque o que acontece? Apesar de que alguns amigos do network, do Conecta, não terem necessitado do meu trabalho, me indicaram pessoas que precisavam de um advogado, cuja especialidade eu tinha. Então, essas pessoas foram atendidas. Além do Conecta, o Dong, nosso amigo, me indicou uma pessoa, um amigo dele que estava passando por uma dificuldade, e eu consegui resolver o problema dele, resolvemos, ganhamos ação para ele, tivemos êxito, foi muito bom. Então, a partir da indicação. Sim. Então, são situações. Tem vários outros casos que eu não me recordo agora. Hoje, graças a Deus, são muitos casos que eu precisaria levantar. E os atendimentos que eu faço à própria Nova Aliança, à sua empresa, né? Tentando resolver questões que você me apresenta, que você me pede. Como já tivemos êxito em 2 ações tributárias, né, que nós conseguimos recuperar lá de clientes que estavam sendo cobrados de forma indevida pela prefeitura. Estamos agora com mais 2 casos que estão em andamento, e tem mais um caso que está para entrar agora, que a gente vai tentar resolver, que é um de bitributação. Você falou do Dongia, né? Então, automaticamente, quando você foi no Conecta, eu te convidei para participar do Lions. Do Lions, exato. O Lions, para quem não sabe, é o maior clube de serviço do mundo. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para fazer o bem, e, melhor de tudo, fazer em comunidade, em companheirismo, né? Fica uma pergunta para você. Lá também você tem a oportunidade de fazer network também. Sim, claro. Por quê? Quando eu falo muito esse negócio de network, pessoal, presta atenção em um negócio. O Roberto é uma pessoa assídua, tanto no Lions quanto no Conecta. Então, assim, porque ele tem tantas indicações, ele fecha tantos negócios
porque ele comparece. É a presença. A presença. É a presença que é fundamental. Então, assim, você imagina nenhuma conversa ali do Lions, um bate-papo ali entre 2, 3 pessoas no Lions, de repente, tem um advogado? Tá ali o Roberto. Foi o que aconteceu hoje. Hoje, exatamente, hoje nós conversamos com um amigo que ele está com um problema, que ele pretende constituir uma holding patrimonial, familiar. Conversamos com ele ali 5 minutos, ficou de agendar uma data para que a gente possa sentar e conversar a respeito disso. Né? Então, muito, muito bacana, muito legal. Então assim, essas coisas para vocês verem que, vamos pegar aqui aquela frase do Sandro, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Então isso serve para todos os lugares que nós frequentamos, né? Já que você falou um pouquinho de negócio, mas vamos falar um pouquinho de holding, né? Bacana. O Wellington te apelidou de Dr. Holding. Esses são os amigos que a gente fez no Conecta, no Lions, né? Assim, a holding não é uma coisa nova no Brasil, mas essa estrutura que está sendo hoje divulgada amplamente, porque eu, como contador, eu recebo 500 pessoas me mandando material sobre isso, ou advogados, até contadores também mandando isso. Cursos, tem vários cursos. Nós temos acesso a várias coisas, né? Então, como é que você acha hoje que o brasileiro está vendo essa questão da holding, né? Eu sei que é uma barreira ainda, o brasileiro não gosta de gastar antecipado, mas depois ele vai deixar um pepino ali para a família, que muitas vezes a família não vai ter condições de pagar. É só você avaliar o seguinte, a resistência que o brasileiro tem de fazer seguro. Não, comigo não vai acontecer. Sim. Eu não vou precisar. Eu não preciso de seguro. Né? Então, essa barreira já quebrou. Hoje, todo mundo que compra um carro faz seguro. Antigamente não se fazia. Né? Compra algum patrimônio, faz seguro. Pensa em fazer um seguro para proteger a família de alguma forma. Isso é válido, é muito importante. A holding hoje ela está ganhando um espaço por conta da economia tributária, porque há uma imunidade tributária para você constituir uma holding, você não paga ITCMD nem ITBI, e ela protege o patrimônio da família. E você determina para quem vai a tua herança. Hoje, um inventário, quem determina para quem vai a herança é o Estado. Sim. Existe a legislação que diz que primeiro é o filho, depois é o pai, ou depois é o colateral, o irmão, o tio, o primo. Tem toda uma regrinha lá de hereditariedade para quando você vai fazer um inventário. Sem contar o custo de um inventário. Se você tiver um patrimônio de 5 milhões, por exemplo, só de custo judicial é R$93 mil. Ou seja, são 3 mil FESP. Cada FESP está 32, você faz a conta. Entendeu? É uma realidade bastante complicada. E com a questão da pandemia, eu busquei alguma coisa, eu comecei a ver as pessoas procurando a questão do inventário. Houve muita gente falecendo, essa coisa toda. E eu vi na holding uma alternativa para uma prevenção nessa questão. E fui estudar, fui descobrir como é que funcionava a holding e comecei a trabalhar com isso. E acabei me especializando, tanto que o nosso amigo me chama de Dr. Holding. Né? É uma brincadeira, mas legal. Mas acabei me especializando nisso. E é muito interessante, porque ela traz uma economia muito grande. O custo de uma holding hoje é 20% mais ou menos de um inventário, em média. Para você ter uma ideia, vai depender muito do patrimônio que a pessoa tem. Então, vale a pena você gastar isso. Por exemplo, já imaginou você vem aqui um inventário de R$500 mil, você morreu e teus filhos vão ter que gastar R$500 mil para fazer o inventário? Será que eles vão ter esse dinheiro na mão? Porque o teu dinheiro está preso no banco. Porque na realidade são 3 coisas, né, que ninguém sabe que tem que pagar. É ITCMD, ITBI... No inventário não paga ITBI, só paga ITCMD. Não, se tiver imóvel, sim, né? Se tiver imóvel, sim. Exato, tem o ITCMD, tem mais as custas judiciais. Isso. Ou custa de cartório, registro de matrícula. Se você tiver um imóvel, é um registro, mas se você tiver 10 imóveis, são 10 registros. Entendeu? Então isso acaba encarecendo muito. Então é complicado. E a média que a gente chegou, em virtude da realização disso, é que o custo para fazer hoje uma holding é de 20% do que você gastaria no inventário do mesmo patrimônio.
né? Do mesmo Montemor, que é chamado, né? Que é todo o conteúdo que a pessoa tem que ela pode colocar dentro da holding. E ali ela determina como é que os filhos vão herdar aquilo. É feita depois a transferência de cotas. Acabou o problema, está tudo resolvido, não tem inventário, não tem nada, e está todo mundo feliz e o dinheiro está ali disponível. Muito mais prático. Muito mais prático. Você não depende de nenhum juiz dizer para você se você pode ou não mexer no dinheiro que teu pai deixou. Porque todo mundo esquece o seguinte, né? Quando nós falamos em inventário, nós não podemos esquecer que falamos de menor de idade, é judicial. Gente, a justiça no Brasil tem inventários de 20 anos, 25 anos que estão correndo para lá e para cá. Eu tenho dois lá que eu entrei, que eu estou atendendo. Um é de 92 e o outro é de 97. Da Dona Marion é um. Você está lá, 2,92, exatamente. E do seu Hugo Meyer. Tá? Terrível. Então, isso daí. Pessoal, vocês que queiram conhecer a Associação Conecta, por enquanto pode acessar o nosso site associaçãoconecta.com.br. Ele está sendo todinho remodelado. Logo teremos muitas novidades, muitas coisas que vão chegar para agregar valor à associação e um grupo de networking para crescer. Então temos todo o potencial para ajudar vocês a crescer e desenvolver mais negócios e ter a oportunidade de abrir negócios, tá? Roberto, queria te agradecer. Opa. Prazer te receber aqui. Esperamos logo Prazer te receber de meu. novo. Com certeza. Não serei só eu o apresentador, teremos rodízio de apresentador no podcast, mas deixar aqui a gratidão. Conte sempre com o Conecta para novos negócios e em breve estaremos aí com a expansão do Conecta. Espero poder voltar aqui, trazer o Andrei para explicar a expansão toda e vamos crescer juntos. Somos mais fortes. Obrigado. Valeu.